O início da minha vida no judô aconteceu, já posso dizer, há muito tempo, porque foi no ano de 1961, quando eu tinha 7 para 8 anos de idade. Hoje é o 66, então se passou uma boa jornada nesse caminho. Fui para o judô por orientação ou determinação do meu pai, que chamava-se Ney Severo Mecking, justamente pelo meu temperamento forte, com vontade determinada em muitas situações. E nesse sentido, eu lembro que ele disse para mim: quer lutar, quer brigar na escola, com as crianças, então vai aprender a lutar, se for o caso brigar, do jeito certo, dentro da regra, então vai para o judô. E aí foi o começo dessa caminhada. De lá para cá, passei, na ocasião, pelos ensinamentos do sensei Minoru Kamada, que na ocasião, se não me engano, era 7º grau, vindo do Japão para difundir o judô no Paraná, principalmente. Ele ministrava aulas na academia do sensei Gentil de Almeida Campos, que foi o primeiro presidente da Federação Paranaense de Judô. Por coincidência, comecei a treinar judô no ano de fundação da Federação do Paraná, que foi em 1961. E depois o sensei Kamada foi embora, por algumas razões pessoais e talvez profissionais. Aí eu passei a treinar na academia do sensei Aldo Lubes e do sensei Makoto Yamanouchi. Academia que eu fiquei praticamente durante toda a minha vida. Fui inúmeras vezes campeão paranaense, fui algumas vezes campeão brasileiro e tive a honra de estar na seleção brasileira universitária em 1978, no Campeonato Mundial Universitário que aconteceu no Rio de Janeiro. E também, em decorrência desta equipe brasileira, em 1979, sob o comando do professor João Gonçalves, fomos ao Japão fazer um estágio na Universidade de Tenri, que foi muito gratificante e com muito aproveitamento no estudo do judô. De lá para cá, no decorrer desse caminho, também fiz a faculdade de Educação Física, me formei em 1974, e depois a faculdade de Direito, que me formei em 1979. Tive uma carreira como desportista, na época de um destaque até relevante, porque os atletas do Paraná, na ocasião, não se sobressaíam muito em campeonatos nacionais, com exceção do sensei Ryoji Suzuki, que já era uma referência no judô brasileiro, e de outros poucos que conseguiam algum resultado em campeonatos nacionais. Também, profissionalmente, posso dizer que atuei muitos anos em universidade, também ministrando aulas de judô em várias escolas e clubes aqui em Curitiba, e durante algum tempo tive a honra de estar como técnico da seleção brasileira em alguns eventos. Inclusive, recebemos aqui na Sociedade Thalia, onde estamos hoje, a equipe brasileira em 1987, que ficou praticamente um mês aqui, sob o nosso comando, em preparação para o Campeonato Mundial de 1987, que aconteceu em Essen, na Alemanha. Depois me afastei da seleção brasileira como técnico e continuei a minha caminhada sempre ministrando aulas de judô, que faço até hoje. Citando as pessoas que marcaram a minha vida, realmente nós temos que nos policiar com relação a isso, porque podemos omitir pessoas que realmente deveriam ter essa referência, mas sem dúvida nenhuma posso citar a minha mãe e meu pai, infelizmente ambos já falecidos. Foram pessoas que me incentivaram, no mais amplo sentido, para o esporte, para o trabalho, para o estudo,
como pessoa, como empresário. Então, esses dois, com muita saudade, me refiro e digo, minha mãe Carmen e meu pai Ney foram aquelas pessoas que realmente me proporcionaram o grande start da minha vida em todos os sentidos, seja pessoal, esportivo ou profissional, e tenho muito a agradecer a eles. Além deles, evidentemente, as pessoas com as quais convivemos muito tempo, principalmente na área do judô, como o sensei Minoru Kamada, meu primeiro professor, o sensei Aldo Lube, o sensei Makoto Yamanochi, isso como referências de ensinamento. Também tive o grande prazer de, durante algum período, estar sob a orientação do sensei Jorge Medi, e também como referências esportivas, quando menino ainda assisti-los competir, o sensei Ryoji Suzuki, o sensei Shiaki Ishii, Ryofei Shiozawa, Haru Nishimura, com Belo Hanegoshi, que também influenciou, quem sabe, para o Toku Iwaza, e outros tantos que nós talvez não nos esquecemos, mas profissionalmente também, o sensei Carlos Catalano Caleja, que sempre me convidou para estar em alguns JEBs, né, como árbitro e até para dar algumas aulas. Então, me perdoem aqueles que talvez eu, no momento assim, tenha me esquecido. O que pode, de fato, ter marcado o início de uma trajetória na minha vida no judô, talvez foi a primeira competição, o primeiro campeonato paranaense que eu fui campeão. Em 1968, estavam 350 atletas em uma única categoria, e sem divisão de peso, sem nada, e eu fui campeão, e além de ter sido campeão, fui considerado o atleta mais técnico, isso aos 15 anos de idade. E um outro fato foi 2 anos depois, em 1970, então com 17 anos, quando aconteceu em Londrina um campeonato pan-americano de judô, e recebemos aqui uma equipe que era japonesa, na qual estavam vários campeões mundiais, e tivemos oportunidade de competir contra eles no tatame, onde se realizou o campeonato pan-americano de judô. No decorrer da minha vida acadêmica, e não apenas acadêmica, da própria vida no judô, é importantíssima a situação da busca do conhecimento, porque o conhecimento é dinâmico, as situações se modificam a cada novo tempo, e no decorrer desse caminho busquei sempre o estudo no próprio judô e, além disso, na vida acadêmica, fazendo algumas especializações, mestrado e doutorado que eu concluí em Moscou, na Rússia. A busca por esse conhecimento é um momento na vida das pessoas que agrega muito valor, porque abrem-se muitos horizontes e também porque lhe proporciona, sem dúvida, mais segurança, mais confiança e a possibilidade de multiplicar o conhecimento recebido. Com relação às decisões que tomamos na vida, posso afirmar do alto dos meus 66 anos, que não são muitos ainda, quero passar dos 100. 1, 2, 5. Cola em cima e... busca o sotogari de longe. Quando tira a perna, essa perna vem no chão e sai o timado. Mas posso afirmar que as decisões que tomamos, elas devem ser fundadas em pensamento. E, sem dúvida nenhuma, elas nos conduzem a caminhos diferentes. Mas nós temos que estar presentes na nossa própria vida, sendo nós mesmos os agentes de transformação. Não temos que esperar. Temos que agir, temos que atuar, temos que pensar, temos que inovar e, assim, abrirmos horizontes para o nosso próprio futuro e para o futuro daqueles que nos cercam. Estaríamos, desta forma, cumprindo o nosso real papel na sociedade e fazendo uma diferença por existir. Essa é a nossa mensagem. Em geral, os valores humanos relacionados nos códigos de honra atribuídos ao judô são o respeito, como sendo a construção da confiança, a sinceridade, que é expressar sem disfarçar o pensamento, o autocontrole, que é saber como manter a sua calma, a amizade como um dos mais puros sentimentos humanos,
A cortesia, que seria como a educação, conduzindo ao respeito pelos outros. A honra, sendo fiel à palavra dada. A coragem, sendo destemido e fazendo o que é certo. E por fim, a modéstia, que é falar de si mesmo sem orgulho.